Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Você já sentiu, mesmo sem entender o porquê, que sua vida estava destinada a algo muito maior? E se esses sentimentos não forem mera coincidência, mas sinais de que você foi escolhido para um propósito divino? Imagine passar por esta vida sem jamais reconhecer os sinais que te mostram o caminho. A verdade é, ignorar esse chamado pode custar caro. O que aconteceria se você continuasse a viver no automático, sem perceber que algo grandioso está prestes a acontecer? Os escolhidos de Deus não recebem sinais à toa. E se, ao não prestar atenção, você perder a chance de descobrir seu verdadeiro propósito? O tempo está correndo e a oportunidade de entender esses sinais está se esvaindo. As sensações de desconexão, as intuições repentinas ou até aquele sentimento de que você não pertence podem ser as pistas que você tem ignorado. Mas o que esses sinais realmente significam? Se você não fizer nada, pode acabar levando uma vida sem entender o seu papel nesse grande plano. Está disposto a correr esse risco? Este vídeo vai revelar os sinais de que você é um escolhido de Deus. Vamos te guiar por essa jornada para que finalmente entenda o que tem sido reservado para você. Está pronto para descobrir a verdade e mudar o rumo da sua vida? Não espere até que seja tarde demais para atender a esse chamado espiritual. Desde os seus primeiros anos, talvez você tenha percebido algo diferente em você. Enquanto outras crianças se ocupavam com brincadeiras e distrações, havia em você uma inclinação natural para observar o mundo ao seu redor de uma maneira mais profunda. A maneira como você percebia os detalhes, as sutilezas da natureza, as pequenas mudanças ao seu redor, tudo isso indicava que sua sensibilidade era algo além do comum. Não era só curiosidade infantil, mas uma conexão genuína com algo maior, algo espiritual. Lembra daqueles momentos em que você ficava fascinado com o movimento das nuvens ou com o som suave de uma correnteza? Isso não era por acaso. Era o seu espírito respondendo a um chamado mais profundo, uma conexão com o universo que muitos ao seu redor não conseguiam entender. Enquanto os outros viam o mundo superficialmente, você percebia algo mais, uma energia, uma harmonia que parecia sussurrar segredos que só você podia ouvir. Além da sua conexão com a natureza, havia também uma sensibilidade emocional muito presente. Você conseguia perceber quando alguém estava triste ou preocupado, mesmo que essas pessoas não dissessem nada. O sofrimento dos outros tocava sua alma de forma intensa, e você sentia como se carregasse parte desse peso. Esse nível de empatia não é comum, especialmente em crianças, e é um dos primeiros sinais de que você foi destinado a algo maior. Essa sensibilidade também se manifestava em momentos de intuição inexplicável. Havia situações em que você simplesmente sabia o que estava para acontecer, ou sentia um impulso de tomar uma decisão sem motivo aparente. Na época, talvez você não entendesse completamente o que isso significava, mas esses momentos eram evidências de uma conexão espiritual mais profunda, algo que viria a moldar sua vida e te guiar por caminhos inesperados. E por fim, havia uma sensação de proteção constante. Mesmo nas situações mais arriscadas, você de alguma forma escapava de perigos iminentes. Pode ter sido um acidente evitado ou uma decisão aparentemente sem sentido que te salvou de algo pior. O que muitos chamariam de sorte para você era mais um indício de que estava sendo protegido e guiado por uma força superior desde o início da sua vida. À medida que você crescia, essa sensibilidade e conexão profunda com o mundo ao seu redor se tornavam mais evidentes, mas também vinham acompanhadas de um sentimento de desconexão. Na adolescência, talvez você tenha começado a perceber que não se encaixava nos moldes tradicionais. Enquanto seus amigos se preocupavam com coisas triviais como moda ou eventos sociais, você se via refletindo sobre questões mais profundas, questões espirituais, filosóficas, que buscavam entender o verdadeiro propósito da vida. Esse isolamento, no entanto, não era apenas sobre não se encaixar socialmente.
Ele estava diretamente relacionado ao seu chamado espiritual. Enquanto os outros se concentravam nas superficialidades do mundo, você se sentia atraído por temas mais elevados, como a espiritualidade e o sentido da existência. Essa busca por respostas que pareciam ir além do que os outros podiam ver era mais um sinal de que você já estava trilhando um caminho diferente, um caminho que poucos tinham a capacidade de enxergar. Nessa fase, suas intuições se intensificaram. Pode ser que você tenha começado a ter sonhos premonitórios ou sensações de que algo estava para acontecer sem qualquer evidência concreta. Esses momentos de clareza espiritual, que se tornaram mais comuns, eram um reflexo de sua alma conectada a algo maior, algo que transcendia a realidade material. Você podia sentir quando algo estava prestes a mudar, e muitas vezes esses pressentimentos se confirmavam com o tempo. Além disso, as crises emocionais que surgiam durante a adolescência pareciam mais intensas para você do que para os outros. Enquanto muitos enfrentavam questões superficiais, você se via lidando com crises de identidade, com uma sensação de que sua vida tinha um peso maior do que parecia. Esses momentos de dor e confusão eram, na verdade, um processo de refinamento espiritual, preparando você para os desafios que viriam adiante. Embora difíceis, essas crises moldavam sua alma e a fortaleciam para o futuro. Por fim, havia a percepção de que você estava destinado a algo maior, algo além das preocupações comuns da adolescência. Esse sentimento de que sua vida tinha um propósito mais elevado, uma missão ainda não revelada, era uma das evidências mais fortes de que você estava sendo guiado para um caminho espiritual. Era como se você soubesse, mesmo que de forma inconsciente, que tudo o que estava vivendo era parte de um plano divino maior. Ao entrar na fase adulta, os sinais que vinham desde a infância e adolescência começaram a se intensificar. Não era mais possível ignorar o chamado espiritual que parecia guiar cada passo da sua jornada. A vida, de repente, tomou um ritmo diferente. Momentos de crise, sejam eles emocionais, profissionais ou pessoais, não eram apenas desafios comuns. Esses momentos representavam algo muito maior. Eram oportunidades de crescimento espiritual e de alinhamento com o propósito divino. As sincronicidades, aquelas coincidências inexplicáveis que pareciam ligar eventos e pessoas de forma misteriosa, começaram a se tornar frequentes. Talvez você tenha notado que certos números apareciam repetidamente, ou que encontros inesperados com pessoas abriam portas para novos caminhos espirituais. Essas coincidências, que poderiam ser facilmente descartadas por outros, eram, na verdade, sinais claros de que você estava no caminho certo, sendo guiado por forças invisíveis que trabalham para o seu bem maior. A sua intuição, que antes se manifestava de maneira mais sutil, agora começou a se tornar uma bússola importante para as suas decisões. Mesmo que essas escolhas desafiassem a lógica ou a opinião dos outros, você sentia dentro de si uma certeza profunda de que estava no caminho correto. A vida adulta trouxe desafios mais complexos, mas também a sabedoria para confiar cada vez mais nessa voz interior que nunca te deixava na mão. Ao longo do tempo, algo começou a mudar dentro de você. Aquilo que antes parecia ser o foco da sua vida, como conquistas materiais, status social ou sucesso profissional, começou a perder o brilho. Havia um desconforto crescente, uma sensação de que tudo isso era superficial diante de algo muito maior. Esse chamado para buscar uma vida mais autêntica e espiritual tornou-se impossível de ignorar, e você começou a se afastar dos padrões convencionais da sociedade. Este chamado espiritual, que na juventude parecia uma busca distante, agora se apresentava como uma missão clara. Sua vida estava destinada a algo maior do que as aparências mundanas podiam oferecer. Você começou a perceber que sua jornada não era apenas sobre você, mas sobre o impacto que teria nas pessoas ao seu redor e no mundo. Era o início de uma caminhada de profundidade espiritual, onde o verdadeiro sentido da vida começou a se revelar.
Conforme sua intuição foi se tornando mais forte na vida adulta, o impacto nas suas relações pessoais começou a se destacar de forma quase sobrenatural. Você percebeu que suas decisões não eram mais guiadas pela lógica comum ou pelos conselhos de terceiros, mas por uma sensação interna profunda. Aquela voz que sussurra silenciosamente o caminho certo começou a guiar seus passos, e as pessoas ao seu redor, mesmo sem entenderem completamente, passaram a notar algo diferente em você. Sua presença começou a influenciar os outros de maneira sutil, mas poderosa. Com o tempo, conexões que pareciam ser fruto do acaso começaram a fazer mais sentido. Pessoas novas começaram a aparecer na sua vida, mas não eram pessoas comuns. Eram aquelas que, como você, estavam em uma jornada espiritual e compartilhavam da mesma visão de mundo. Esses encontros não aconteciam por coincidência. Eram um sinal claro de que sua energia estava atraindo aqueles que estavam alinhados com o seu propósito maior. Juntos, vocês encontravam apoio, sabedoria e crescimento mútuo, como se estivessem sendo guiados por algo além. Além disso, você notou que, sem sequer falar uma palavra, sua simples presença transformava ambientes e pessoas. Quando você entrava em um lugar, a tensão parecia desaparecer. Aqueles que estavam ao seu redor começavam a se sentir mais calmos, mais centrados, como se sua energia trouxesse paz. E essa transformação acontecia sem esforço, como um reflexo natural da sua luz interior. Sua intuição não apenas guiava suas escolhas, mas também afetava o mundo ao seu redor. No entanto, junto com essa nova percepção, veio a compreensão de que nem todas as pessoas estavam alinhadas com seu caminho. Certas amizades e conexões antigas, que antes pareciam essenciais, começaram a se tornar peso, drenando sua energia e desviando seu foco do seu verdadeiro propósito. Isso exigiu que você se afastasse de algumas relações, não por falta de amor, mas por necessidade de proteger sua energia e continuar evoluindo espiritualmente. Se você está sentindo que essas experiências ecoam na sua própria vida, então é o momento de se aprofundar ainda mais nesse caminho espiritual. Se inscreva no canal O Despertar dos Escolhidos. Deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. Ao fazer isso, você não apenas se conecta com outros que estão buscando o mesmo propósito, mas também ajuda a espalhar essa mensagem para quem mais precisa. Essa jornada não é solitária. Somos uma comunidade que cresce e se fortalece juntos. Ao longo da sua jornada, você pode ter sentido que, apesar de estar cercado por pessoas, uma parte de você se mantinha isolada. Esse isolamento não era uma escolha consciente, mas uma necessidade espiritual. O escolhido, muitas vezes, precisa se afastar das distrações do mundo para encontrar sua verdadeira conexão com o divino. Momentos de solitude se tornaram essenciais para fortalecer sua intuição, para que você pudesse ouvir aquela voz interior com mais clareza e entender melhor o seu propósito. Esses momentos de solidão que para muitos podem parecer incômodos, para você são uma fonte de força. É quando tudo ao redor se silencia que você encontra sua verdadeira essência. A natureza do escolhido é se afastar temporariamente para se reconectar, entender seu caminho e retornar com uma energia renovada. Esse processo de isolamento é, na verdade, uma preparação para algo maior, uma missão que só pode ser cumprida com clareza e foco espiritual. Mas esse afastamento, embora necessário, pode trazer consigo um sentimento de desconexão das pessoas ao seu redor. Você pode ter percebido que, em certas situações, suas preocupações, suas reflexões, parecem estar em um nível mais profundo do que as daqueles ao seu redor. Esse sentimento de não pertencer é um dos sinais mais evidentes de que sua jornada é diferente. Não se trata de arrogância, mas de uma chamada espiritual que poucos são capazes de entender. Com o tempo, porém, pessoas que compartilham dessa mesma busca espiritual começam a cruzar seu caminho. É como se o universo estivesse conspirando para trazer até você aqueles que estão em sintonia com seu propósito. Essas novas conexões
surgem espontaneamente e você percebe que já não está sozinho. Mesmo nos momentos de isolamento, há outros que, como você, estão trilhando esse caminho e trazendo consigo uma nova energia, uma nova perspectiva. Esse isolamento não é um castigo, mas uma bênção. Ele te permite crescer, refletir e voltar ao mundo com uma clareza renovada. É nesse processo que você encontra sua força espiritual e se prepara para os próximos passos da sua jornada. E lembre-se, o caminho dos escolhidos é, por natureza, um caminho único. E embora possa parecer solitário em alguns momentos, é justamente essa solidão que te conecta de forma mais profunda com o divino. Ao longo da sua caminhada, você provavelmente já enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Momentos em que tudo ao seu redor parecia desmoronar e a dúvida tomava conta da sua mente. Mas o que você pode não ter percebido na hora é que cada uma dessas provações tinha um propósito. Elas não estavam ali para te destruir, mas para te fortalecer, para moldar sua alma e prepará-lo para a missão que você carrega como escolhido. Esses obstáculos, por mais dolorosos que tenham sido, foram ferramentas essenciais no seu crescimento espiritual. Cada desafio traz consigo uma lição, e cabe a você, como um escolhido, reconhecer o que precisa ser aprendido. Muitas vezes, o caminho parece mais difícil para você do que para os outros. Enquanto aqueles ao seu redor enfrentam problemas superficiais, você lida com crises que tocam a sua essência. Essas dificuldades são reflexo da responsabilidade que você carrega. Quanto maior o propósito, maior o peso das provações. Mas, ao superar esses obstáculos, você emerge mais forte, mais sábio e mais conectado ao seu propósito divino. Essas provações não são castigos, mas refinamentos. Cada situação difícil que você enfrentou, seja uma perda, uma crise pessoal ou até mesmo uma desilusão, serviu para remover camadas de superficialidade, revelando sua verdadeira força. As dificuldades são como o fogo que purifica o ouro, tornando sua alma mais pura e resistente. Cada vez que você supera uma adversidade, percebe que está mais preparado para cumprir seu papel no plano maior de Deus. O que para muitos poderia ser motivo de desistência, para você é visto como uma oportunidade de crescimento. Você aprendeu a ver além da dor, a enxergar o propósito por trás de cada desafio. Não é fácil, mas essa habilidade de transformar provações em oportunidades é uma das características mais marcantes de quem foi escolhido para uma missão especial. A cada nova batalha, você se torna mais forte, mais resiliente, mais consciente do seu verdadeiro potencial. Portanto, quando novas provações surgirem, lembre-se, elas são parte do processo de preparação para algo muito maior. Você não está sendo testado por acaso. Tudo o que acontece em sua vida está perfeitamente alinhado ao propósito que Deus tem para você. E embora as dificuldades possam parecer pesadas, você nunca enfrenta nada além do que é capaz de suportar. Cada provação vencida é mais um passo em direção ao cumprimento da sua missão. Conforme sua jornada espiritual se aprofunda, você começa a perceber que seu propósito vai muito além do seu próprio crescimento. Ser um escolhido não é apenas sobre sua evolução individual, mas sobre o impacto que você pode ter na vida dos outros. É aqui que o papel do serviço ao próximo se torna claro. Você foi preparado não apenas para aprender e crescer espiritualmente, mas para usar esse conhecimento e experiência para ajudar, guiar e curar os que estão ao seu redor. Esse chamado para servir não é algo que surge de uma busca por reconhecimento ou validação. Pelo contrário, é um desejo genuíno de fazer a diferença, de usar os dons que você recebeu para transformar a vida das pessoas. Talvez você sinta uma atração natural por profissões ou atividades que envolvam cura, ensino ou orientação. Essas inclinações não são por acaso. Elas são parte do seu propósito maior, do seu papel como alguém que foi escolhido para ser um farol de luz em meio à escuridão. Conforme você avança em sua jornada, o serviço aos outros se torna uma expressão do amor divino que você carrega dentro de si.
E quanto mais você se alinha com esse propósito, mais oportunidades surgem para que você possa impactar positivamente aqueles ao seu redor. Não importa o quão pequena a ação possa parecer, uma palavra de conforto, um gesto de generosidade ou apenas ouvir alguém que precisa ser ouvido. Cada ato de serviço é uma manifestação do seu chamado espiritual. Mas lembre-se, o caminho do serviço nem sempre é fácil. Muitas vezes, você pode se sentir sobrecarregado, como se a responsabilidade fosse grande demais. No entanto, é importante lembrar que você nunca está sozinho. A força e a sabedoria que te guiaram até aqui continuarão a te sustentar, principalmente nos momentos em que o peso parecer insuportável. Você foi escolhido porque tem a capacidade de lidar com essa missão, de carregar essa luz e de usá-la para iluminar o caminho de outros. Ao seguir esse chamado de servir, você começa a entender que sua missão é maior do que qualquer realização pessoal. Seu impacto no mundo vai além do que os olhos podem ver, pois ele toca as almas, transforma vidas e faz parte de um plano divino que está em movimento constante. E à medida que você continua a servir, o propósito pelo qual você foi escolhido se torna cada vez mais claro e poderoso. Quando a vida parece mais turbulenta e cheia de desafios, é nesses momentos que você começa a enxergar com mais clareza o propósito por trás de tudo. As crises que surgem não são meros obstáculos no caminho, mas oportunidades de transformação profunda. Para o escolhido, essas situações de dor e confusão são, muitas vezes, a chave que destranca portas antes invisíveis. É no meio do caos que a clareza espiritual emerge, revelando que cada prova tem um significado e uma razão de ser. As crises pessoais, sejam elas de ordem emocional, profissional ou espiritual, começam a fazer mais sentido quando vistas à luz do seu propósito maior. Você começa a conectar os pontos entre as experiências do passado e os desafios presentes, percebendo que nada foi em vão. Tudo foi uma preparação. Cada queda, cada perda, cada frustração serviu para moldar seu caráter e alinhar sua vida com o plano divino. E quanto mais você avança, mais nítido fica que esses momentos de dificuldade eram, na verdade, trampolins para o seu crescimento. Durante essas crises, muitos podem olhar para você e se perguntar como você consegue se levantar repetidamente. O que eles não veem é que existe uma força interior, uma confiança silenciosa que te sustenta, mesmo nos momentos de maior desespero. Essa força vem da sua conexão com o propósito maior. Você entende que, por mais doloroso que seja o processo, ele faz parte da sua jornada e está te levando para mais perto do destino que foi traçado para você. A clareza que surge em meio às crises não é algo imediato. Muitas vezes ela aparece depois que a tempestade passa, quando você olha para trás e percebe que aquela experiência dolorosa foi essencial para o seu crescimento. É como se, de repente, tudo fizesse sentido. As peças que antes pareciam desconectadas se juntam, formando um quadro completo que revela o propósito divino, guiando cada etapa do seu caminho. Portanto, da próxima vez que uma crise surgir, lembre-se de que ela não está ali para te destruir, mas para te transformar. Você foi escolhido para algo maior, e essas dificuldades são parte do processo de preparação. A clareza virá, assim como a força necessária para superar qualquer obstáculo. E ao final de cada crise, você sairá mais forte, mais sábio e mais alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Conforme você avança em sua jornada espiritual, começa a perceber que a sua simples presença impacta o mundo ao seu redor. Muitas vezes, sem sequer perceber, você transforma os ambientes em que entra. A tensão, a confusão e o caos parecem se dissipar quando você chega. Não é algo que você faz intencionalmente, mas uma consequência natural da luz que carrega dentro de si. As pessoas se sentem atraídas por essa energia, sem saber ao certo porquê, e buscam em você conforto, paz e orientação. Esse poder de influência vai além das palavras. Mesmo quando você não está falando, sua energia, sua forma de ser, tem o poder de transformar a atmosfera.
As pessoas se sentem mais calmas, mais centradas, e muitas vezes só o fato de estarem ao seu redor já é suficiente para que elas sintam que tudo ficará bem. Esse é um dos sinais mais claros de que você foi escolhido. Sua capacidade de ser um farol de luz, mesmo em meio à escuridão que muitos estão enfrentando. Mas com esse poder vem também uma responsabilidade. Não se trata apenas de transformar ambientes ou acalmar corações. O que você carrega dentro de si é uma mensagem, uma missão. Deus colocou em você o poder de impactar vidas, e cada interação, cada encontro, é uma oportunidade de fazer isso de maneira significativa. Mesmo nos momentos em que você sente que está apenas vivendo a vida, saiba que há um propósito maior em cada gesto, em cada palavra que você oferece. Com o tempo, você começa a perceber que não é mais uma questão de fazer grandes gestos ou realizar feitos extraordinários. Muitas vezes, as pequenas interações, uma palavra de encorajamento, um sorriso, um gesto de generosidade, têm um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. O que você pode considerar pequeno pode ser transformador para quem recebe. É como se, através de você, Deus estivesse tocando a vida daqueles que cruzam o seu caminho. Então, quando você se perguntar se está realmente cumprindo seu propósito, lembre-se de que a influência do escolhido é sutil, mas poderosa. A transformação que você traz ao mundo não precisa ser grandiosa aos olhos dos outros. Ela é grandiosa aos olhos de Deus. E é isso que importa. Você foi escolhido para fazer a diferença, e o impacto que você deixa no mundo é a prova viva disso. À medida que sua jornada avança, a sua conexão com o divino se aprofunda de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. O que antes era uma sensação sutil de proteção e orientação, agora se transforma em uma força palpável. Você começa a perceber que suas orações, suas meditações, seus momentos de silêncio, são na verdade diálogos profundos com o espiritual. Não é mais sobre pedir ou questionar, mas sobre ouvir e sentir a presença de algo muito maior, uma força que te guia em cada passo. Essa conexão mais profunda se manifesta de várias maneiras. Intuições que antes eram sutis agora se tornam fortes impressões. Sonhos que antes pareciam aleatórios começam a trazer mensagens claras, quase como visões. Situações que antes pareciam coincidências começam a se alinhar de uma forma tão perfeita que é impossível negar que há uma mão divina por trás de tudo. Você sente que está sendo constantemente guiado e protegido por uma força superior, uma força que sempre esteve ao seu lado, mas que agora se revela de forma ainda mais intensa. Esse fortalecimento espiritual te dá uma confiança inabalável. Não que a vida se torne fácil, mas agora você sabe que, independentemente dos desafios, você está exatamente onde deveria estar. Você começa a confiar cada vez mais no processo, sabendo que tudo tem um propósito, mesmo os momentos de dor ou dúvida. Essa fé profunda é o que te mantém firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Você percebe que, apesar das tempestades, há uma calmaria interior que nunca te abandona. Além disso, você começa a sentir que sua missão está se tornando mais clara. Antes, pode ter havido momentos de confusão, em que você não sabia exatamente qual era o seu papel. Mas agora, com essa conexão fortalecida, as peças começam a se encaixar. Você percebe que cada experiência, cada lição, cada desafio estava preparando você para algo maior. Seu propósito, que antes parecia distante, agora está à sua frente, e você entende que está pronto para cumpri-lo. Essa profundidade espiritual também te transforma em um guia para os outros. As pessoas ao seu redor começam a notar a mudança, a sentir a sua força e te buscam para conselhos, para apoio, ou simplesmente para estarem na sua presença. O que você representa para o mundo vai muito além do que você imagina. Seu papel como escolhido é irradiar essa luz, essa sabedoria e ajudar outros a encontrarem o caminho. E essa conexão com o divino é o que te permite cumprir essa missão com confiança e clareza. Conforme você se aprofunda na sua jornada espiritual,
um novo papel começa a emergir, o de líder. Mas essa liderança não é sobre títulos ou reconhecimento público. É uma liderança que surge naturalmente, guiada pela sabedoria espiritual que você acumulou ao longo dos anos. Sem sequer perceber, você começa a ser visto como uma referência, alguém cuja visão é procurada nos momentos de incerteza. Sua presença se torna um farol para aqueles que ainda estão em busca de sua própria verdade. Esse papel de liderança espiritual é único. Diferente dos líderes convencionais, você não precisa de palavras eloquentes ou grandes gestos para impactar os outros. Sua sabedoria fala por si mesma, sua energia transforma ambientes e sua compaixão atrai aqueles que precisam de conforto. As pessoas se aproximam de você em busca de algo que nem sempre conseguem definir, mas sentem que você possui. Elas buscam sua luz, sua orientação, e mesmo sem querer você se torna um mentor. Essa liderança vem com responsabilidade. Não é apenas sobre oferecer conselhos ou ajudar os outros a superar seus desafios. Trata-se de manter sua própria conexão espiritual forte e estável, pois é isso que te permite guiar os outros com clareza. Quanto mais você se alinha com o propósito divino, mais capacidade tem de impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. E esse impacto, muitas vezes silencioso, se espalha como ondas alcançando muito mais do que você pode imaginar. Mas com esse papel, também vem a necessidade de equilíbrio. Você pode se sentir sobrecarregado às vezes, como se estivesse carregando o peso das dúvidas e preocupações dos outros. No entanto, é importante lembrar que você não está sozinho. A mesma força divina que te guia também te sustenta. Você foi preparado para isso, e a sabedoria que carrega dentro de si é o reflexo da sua própria jornada. Cada lição que aprendeu, cada desafio que superou, agora se torna uma fonte de apoio para aqueles que estão começando o caminho. Por fim, sua liderança espiritual não é algo que você procura ou exige. Ela surge de forma natural, como uma consequência da sua própria evolução. E, à medida que mais pessoas se conectam com sua energia, você percebe que está cumprindo seu propósito. Ser um escolhido significa, em última análise, servir de guia para os outros, iluminar o caminho com sua sabedoria e ser um exemplo vivo de fé e força espiritual. Agora que você entende os sinais que vêm desde a infância, passando pela adolescência até a fase adulta, percebe que cada experiência, cada intuição e cada desafio tiveram um propósito claro. Nada foi por acaso. Desde o início, sua vida estava sendo cuidadosamente guiada para que você pudesse se tornar quem é hoje, um escolhido com uma missão divina. A jornada de um escolhido não é fácil. Muitas vezes ela é solitária, cheia de provações e momentos de dúvida. Mas é justamente nesses momentos que você se fortalece, que sua fé é refinada e que sua verdadeira essência brilha. Sua capacidade de influenciar, de transformar o ambiente ao seu redor e de tocar as vidas das pessoas de maneira profunda é a maior prova de que você foi chamado para algo muito maior do que o mundo material pode oferecer. Você está aqui para fazer a diferença. Seja através de palavras de sabedoria, gestos de bondade ou simplesmente pela sua presença, o mundo ao seu redor se transforma porque você está nele. E agora que você reconhece isso, está pronto para abraçar completamente seu propósito divino e trilhar o caminho para o qual foi preparado desde o início. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você já identificou esses sinais na sua própria vida? E quais temas você gostaria de ver explorados nos próximos vídeos? Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada.